2000 anos de história. Claro que a nossa história é muito rica, temos uma história belíssima, e aqui eu vou passar por alguns pontos em cada uma das etapas específicas da história da igreja, que assim fica uma compreensão em geral, e depois vocês possam ser instigados a ir em busca, né, de algo mais aprofundado no campo da história da igreja. Então, quando falamos de história da igreja ou história eclesiástica, falamos da igreja na história, no tempo e na história. Sabemos que a igreja não é uma fundação mundana, né? Nós cremos que é algo espiritual, mas que, né, está no mundo. Por isso, nós queremos percorrer as linhas gerais da história da igreja presente no mundo. É a igreja que caminha pelas estradas deste mundo. Por isso, vamos, de uma forma bem geral, caminhar um pouco pela história do cristianismo e pela história da igreja. Então, eu peço ao Daniel que pode passar, né, o slide para o primeiro, e podemos iniciar de fato. Quando falamos de história da igreja, devemos lembrar de um grande nome da história do cristianismo, em específico, que foi ele que criou esse gênero literário que chamamos de história eclesiástica ou história da igreja. E assim estamos falando de um bispo do início do cristianismo, que foi o responsável, né, pela primeira obra sobre história da igreja, ou criou este gênero literário chamado história eclesiástica. Peço que pode passar, Daniel, para o próximo slide. Estamos falando de Eusébio de Cesareia, que foi bispo de Cesareia entre o século III e o século IV, e é o fundador do gênero literário que nós chamamos de história da igreja ou história eclesiástica. Então, Eusébio de Cesareia tem uma forma muito precisa de organizar a história do cristianismo desses 3 primeiros séculos, né, buscando primeiro a lista de sucessão dos bispos das sedes mais importantes do cristianismo daquele período, os concílios realizados, né, de forma muito específica, o concílio de Nicéia, no ano 325, do qual ele vai relatar, que em breve iremos celebrar os 1700 anos do concílio de Nicéia, né, já agora em 2025. E aqui, fazendo um pequeno parêntese, né, nosso bispo, Dom Paulo, está justamente em Roma durante esses dias, né, participando desta comissão, né, que prepara também a celebração dos 1700 anos do Concílio de Nicéia. Já agora, no ano de 2025, iremos celebrar. Então, Eusébio de Cesareia, na sua obra, na História Eclesiástica, vai trabalhar a sucessão apostólica, ou a sucessão dos bispos das principais sedes do cristianismo naquele período, trabalhar o Concílio de Nicéia, né, alguns sínodos regionais, e eventos marcantes do cristianismo dos 3 primeiros séculos, que são as perseguições, a expansão do cristianismo. Então, ele cria o gênero literário História da Igreja. Por isso é conhecido como o pai da história da Igreja. Então, Eusébio de Cesareia, este bispo, que foi muito próximo do imperador Constantino, né, é reconhecido como o pai fundador da história da Igreja. E quando falamos de história da Igreja, ou história eclesiástica, falamos da Igreja recortada no interior do tempo. De quando até quando? Do Pentecostes até os nossos dias. Então, temos aí 2000 anos de história. Por que do Pentecostes? Porque a partir do Pentecostes, a igreja passou a existir publicamente. Os discípulos vencem aquele medo, recebem o Espírito Santo e passam a anunciar o evangelho destemidamente. Então, o Pentecostes é um evento marcante na história da igreja. Marca justamente essa aparição pública da igreja e esse início da expansão do cristianismo através da luz e da força do Espírito Santo. Os discípulos, os apóstolos que estavam amedrontados, né, a partir do Pentecostes, quando recebem o Espírito Santo, passam a pregar e a anunciar publicamente o Evangelho, sem medo, e daí o Evangelho se expande. Então, a história da igreja, ou a história eclesiástica, é do Pentecostes até os nossos dias. É claro que é difícil pensar numa história da igreja até os nossos dias. Por isso, a maioria dos livros de história da igreja contemporânea trabalha até o pontificado de Bento XVI, os mais recentes. Né? Alguns vão até o pontificado de João Paulo II, e as obras um pouco mais antigas vão até o Concílio Vaticano II, até 1965. Mas a história da igreja vai do Pentecostes até os dias de hoje.
né? São 2000 anos de história. E a igreja é recortada no interior do tempo. Por isso que vários dos acontecimentos históricos interferem diretamente na história da igreja. Guerras, revoluções, descobertas científicas. Então, vários desses acontecimentos interferem na história da igreja. De forma muito precisa, né, a igreja sofre, né, também essa intervenção dos acontecimentos históricos, visto que nós somos uma instituição que está presente no mundo. Mesmo não sendo do mundo, estamos presentes no mundo. Então, somos afetados pelos acontecimentos históricos, pelos eventos históricos, revoluções, guerras, pestes, que é algo mais preciso do que vivemos aí nesses últimos 2 anos. A igreja foi afetada diretamente, né, pela pandemia. Então, uma peste, uma revolução, uma guerra, acontecimentos políticos, acontecimentos econômicos, interferem diretamente na história da igreja, já que estamos presentes no mundo. Então, quando falamos de história eclesiástica ou história da igreja, devemos sempre lembrar desta figura importante, que foi Eusébio de Cesareia, esse bispo que fundou o gênero literário História da Igreja. Por isso é reconhecido como o pai da história da igreja. E por ser muito próximo de Constantino, aqui não é uma fofoca, mas apenas uma consideração histórica, Eusébio de Cesareia recebeu o apelido de bispo da corte, porque era muito próximo de Constantino. Inclusive, nas celebrações de aniversário do Império, foi ele que escreveu o discurso de homenagem a Constantino, então recebeu aí essa alcunha, esse apelido de bispo da corte, pela sua proximidade com o imperador Constantino, por quem tinham aí uma grande amizade. Então, não dá para falar de história da igreja sem mencionar Eusébio de Cesareia. E para quem deseja conhecer esta obra, História Eclesiástica, a Paulus publicou, numa coleção da Patrística, né, uma obra, né, daquela coleção da capa verde, na História Eclesiástica do Eusébio de Cesareia, que vale a pena conhecer. Então, podemos caminhar um pouco mais. E como se divide a história da igreja? Ou como podemos organizar a periodização da história da igreja? A divisão da história da igreja segue aquilo que chamamos na historiografia de modelo quadripartite francês, que é a história dividida em 4 etapas, ou 4 momentos específicos. Então, nós temos a história da igreja antiga, a história da igreja medieval, a história da igreja moderna e a história da igreja contemporânea. E de que século até qual século vai esta periodização da história da igreja? Então, a história da igreja antiga vai do século I, do Pentecostes, até o século IV, quando o cristianismo se torna religião tolerada por Constantino e depois religião oficial do império com o imperador Teodósio. Então, quando iniciamos falar de história da igreja, né, com o evento do Pentecostes, algumas obras trabalham uma pré-história da igreja. E onde estaria esta pré-história da igreja? Nos evangelhos, no grupo de Jesus, convite dos apóstolos, a pregação, a missão, ali é a pré-história da igreja. E, de fato, a história da igreja iniciaria do Pentecostes, né, e aí a história da igreja antiga, do Pentecostes, do século I, até o século IV. Qual é o marco do século IV? Quando o cristianismo se torna religião tolerada por Constantino e depois religião oficial do Império, que é no início do século V, com o imperador Teodósio. E depois a história da igreja medieval, do século V, com a cristianização dos povos bárbaros e mesmo o cristianismo se tornando aí religião oficial, até o século XV. Qual é o evento marcante do século XV que vai promover esta ruptura na história da igreja? A Reforma Protestante. Os indícios da Reforma Protestante, século XV, século XVI. E também as grandes navegações, com a expansão, né, do universo conhecido daquele tempo, que também interfere diretamente na história da igreja. As grandes navegações, a descoberta da imprensa no século XV, né, por Gutenberg, o livro impresso, né, e também, de forma direta, a Reforma Protestante. E a história da igreja moderna, do século XVI até o século XVIII. Quais são esses marcos aí desses 2 séculos, ou desses 3 séculos que compõem a história do cristianismo?
Século XVI, a Reforma Protestante, a Reforma Católica, com o Concílio de Trento e toda a reforma no interior do cristianismo, e o século XVIII, um marco importante, a Revolução Francesa, 1789, com a Revolução Francesa, também é um marco, um divisor de águas da história da Igreja, que é a história da Igreja contemporânea, do século XVIII, com a Revolução Francesa, até os nossos dias, até o pontificado do Papa Francisco, ou, para ficar um pouco mais fácil de uma análise histórica, até o pontificado de Bento XVI, já que o pontificado do Papa Francisco ainda está em curso, então, para ser analisado historicamente, é bom que um pontificado esteja encerrado, e assim podemos fazer uma análise daquele pontificado. Analisar um pontificado em curso não é trabalho dos historiadores. Há uma área específica da teologia para analisar isso, que é a eclesiologia, o estudo da igreja. Para nós, historiadores, num campo histórico, podemos fazer uma análise até o pontificado de Bento XVI, já que é um pontificado que já está encerrado. Então, é uma análise até um período específico, que é a história da igreja contemporânea, do qual ainda estamos vivendo. E aqui uma correção que vale não só para a história da igreja, mas também para o nosso discurso. Muita gente diz, nestes tempos modernos que estamos vivendo. Não estamos nos tempos modernos, estamos no tempo contemporâneo. A modernidade termina no século XVIII, com a Revolução Francesa, em 1789. Então, muita gente diz, de forma assim, no senso comum, esses tempos modernos, ou esse mundo moderno que estamos vivendo. Então, não estamos no mundo moderno. O mundo moderno termina no século XVIII, com a Revolução Francesa. Vivemos no mundo contemporâneo, e a história da igreja, da qual também nós estamos construindo, é a história da igreja contemporânea, a história da igreja dos nossos dias. Então, agora, eu pensei em a gente passarmos brevemente por os eventos marcantes em cada um desses períodos. A igreja antiga, a igreja medieval, a igreja moderna e a igreja contemporânea, e depois discutirmos alguns pontos, algumas questões que já foram passadas por alguns de vocês. Então, o próximo slide, peço ao Daniel que passe, por favor, sobre a história da igreja antiga. Quais são os eventos deste período da nossa história, da história da igreja, que é claro que houve muita coisa em 400, 500 anos da história da igreja antiga, mas aqui eu ressaltei alguns para levantarmos alguns pontos nesta noite. E o importante é que quando falamos da história da igreja, estamos falando da nossa história. Não podemos pensar a história da igreja como algo separado de nós. Nós somos membros da igreja, então estamos falando da nossa história. Precisamos reconhecer nisso também a nossa história, com dificuldades, com acertos, com erros também. Uma história bonita, mas feita também de muitos acertos e também de erros, de tempos difíceis, que inclusive pontífices pediram perdão e desculpas pelos erros cometidos no passado. Então, ver a história da igreja com um olhar de pertença. É minha história, porque eu também sou membro da igreja. Assim como cada um de nós temos aí uma história pessoal, temos também aqui uma história institucional da qual estamos inseridos e todos nós ajudamos nessa construção da história. Já que o que difere, aqui é um ponto que eu deveria ter falado no início, mas esqueci, que o que difere o ser humano de um animal, por muito tempo a ciência discutiu o que era. Pensaram que era a capacidade de utilizar instrumentos de trabalho. Isso caiu por terra, porque os macacos também sabem utilizar instrumentos de trabalho. Uma pedra para quebrar um coco é um instrumento de trabalho. Então, isso já não vale mais. Então, o que difere o ser humano de um animal? A capacidade de ligação entre passado, presente e futuro, que é o que nós chamamos de história. Não tem esta capacidade e nós, seres humanos, temos a capacidade de conectar ou de ligar passado, presente e futuro. E um outro ponto, a capacidade de se relacionar com o transcendente. Os animais não têm e o ser humano tem. Então, esses dois pontos nos diferem dos animais. Essa capacidade de ligação com o transcendente, todos os povos tiveram uma ligação com o transcendente. Até hoje, talvez amanhã descubra algum, mas até hoje não teve nenhum povo na história da humanidade que viveu sem uma relação com o sagrado.
Todos, desde o homem da caverna até o nosso tempo, todos os povos tiveram uma relação com o sagrado. Seja de cultuar vários deuses, seja de cultuar um Deus único, seja de formas muito elementares da ligação com o sagrado, mas não há povo sem religião. Talvez amanhã descubram algum, mas nesse planeta Terra até hoje, né, não tem um povo sem religião, e essa capacidade de ligação entre passado, presente e futuro, capacidade de construir história, também é algo específico do ser humano. Então, aqui sobre a história da Igreja Antiga, o que podemos ressaltar? Primeiro, o evento Pentecostes, que marca o início da história da Igreja. A Igreja que se torna pública, até então restrita, fechada, amedrontada, com a vinda do Espírito Santo, a Igreja se torna efetivamente pública. Por que não podemos considerar o Pentecostes como o nascimento da Igreja, como às vezes é falado? No campo da eclesiologia, nós consideramos que a Igreja nasce, vários teólogos consideram isso, né? Inclusive um dos quais tem uma obra muito bonita, quem quiser ler, chamado Novo Povo de Deus, de Joseph Ratzinger. Ele vai pensar o nascimento da Igreja na última ceia, na instituição da Eucaristia. Então, há momentos específicos que podemos pensar o nascimento da Igreja. Um deles é a última ceia, o outro, a hora da cruz, quando do lado aberto de Jesus, né, jorra sangue e água, uma referência aos dois sacramentos, batismo e a Eucaristia. Um outro ponto, no Evangelho de Mateus, quando sobre Pedro, Jesus, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Seria um possível momento também para o nascimento da igreja, dependendo de vários olhares de alguns teólogos. Eu gosto dessa linha do Ratzinger, compreendo a última ceia, a instituição da Eucaristia, de uma forma muito bonita como o nascimento da igreja, pois é a instituição do sacerdócio e da Eucaristia. Então, considerando que a igreja nasce, seja na instituição da Eucaristia, seja na hora da cruz, seja quando Jesus confia a Pedro o pastoreio da igreja, nós temos no Pentecostes a aparição pública da igreja. Então, é um marco na história do cristianismo. Aqueles que estão preparando para o crisma também receberão o Espírito Santo, confirmarão aquilo que receberam no dia do seu batismo, para se tornarem como os apóstolos, corajosos anunciadores do Evangelho. Então, o Pentecostes é um marco na história do cristianismo. E a crisma tem que ser um marco na história de vocês, para que depois que receberem a confirmação, o sacramento da crisma, terem coragem, ainda mais, de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Então, o Pentecostes é esse marco, a igreja que se torna publicamente visível, encorajados pelo Espírito Santo, os apóstolos que pregam, por isso são perseguidos, sofrem as perseguições, mas perseveram no anúncio do Evangelho. E na história da Igreja Antiga, temos um evento marcante, que foi o Concílio de Jerusalém, realizado no ano 48 depois de Cristo, que demonstra a unidade da Igreja desde o seu início. Qual era o tema da discussão do Concílio de Jerusalém? Primeiro, todo concílio traz o nome da cidade onde ocorre. Concílio de Jerusalém, porque ocorreu em Jerusalém. Concílio de Trento, século XVI, que iremos ver, porque ocorreu na cidade de Trento, na Itália. Concílio de Niceia, aqui na história da Igreja Antiga, no ano 325, porque ocorreu na cidade de Niceia. Vaticano II, Vaticano I, porque ocorreu dentro do Estado do Vaticano. Então, todo o concílio traz o nome da cidade onde ocorreu. No ano 48 depois de Cristo, discutiu um tema muito preciso: se os cristãos iam impor a prática da circuncisão a quem não era judeu para se tornar membro do cristianismo, ou iam aceitar apenas que o batismo resolvesse essa situação de ingresso daquelas pessoas que não eram judeus para a comunidade cristã. Depois de uma discussão entre Pedro, Paulo, Tiago, os representantes da igreja desse momento, chegaram à conclusão que o batismo seria o marco, aquilo que tornaria alguém cristão. E a partir daí, já não havia mais uma imposição da prática judaica da circuncisão, mas havia apenas a prescrição do batismo para se tornar cristão. Então, é uma decisão tomada em conjunto, o que demonstra que a igreja, desde a sua origem,
né, priorizou a unidade e as decisões em conjunto. Depois, um outro ponto importante da história da Igreja Antiga, a expansão do cristianismo. Para quem leu a primeira leitura da liturgia de hoje, do livro dos Atos dos Apóstolos, ali é o marco dessa expansão. Depois da morte de Estevão, o martírio de Estevão, os cristãos perseguidos em Jerusalém começam a deixar Jerusalém para anunciar o evangelho fora. E o primeiro lugar que aparece hoje no texto é a Samaria. Filipe desce para Samaria para anunciar ali o evangelho de Jesus. Então, como a situação fica tensa em Jerusalém, os discípulos começam a se espalhar para anunciar o evangelho. Então, de Jerusalém, o evangelho se espalha pelo mundo conhecido nessa antiguidade. E consideramos como a maioridade do cristianismo. O que é a maioridade? Hoje em dia, quando alguém completa 18 anos, subentende-se que tenha juízo suficiente para tomar conta da vida, mas nem todo mundo tem, né? Mas a gente pensa que depois dos 18 anos já pode tirar a carteira, né, e já tem responsabilidades a cumprir, porque já deve ter juízo. Então, a gente chama isso de maioridade. Qual é a maioridade do cristianismo? Claro que os historiadores trabalham aí com a data, né, que é o ano 70 depois de Cristo, quando houve a queda do Templo de Jerusalém, destruído pelas tropas do imperador Vespasiano, que depois se tornaria o imperador Vespasiano. Ali, o cristianismo se liberta do judaísmo, porque não há mais o templo, que era um elemento de unidade dos judeus, e os cristãos, de fato, se dispersam de Jerusalém, né, e, de fato, há uma maioridade, ou uma libertação do cristianismo do judaísmo. Então, o ano 70 depois de Cristo é um marco na história do cristianismo, com a maioridade do cristianismo. E, quando falamos de perseguição aos cristãos, geralmente pensamos numa perseguição do Império Romano, que é o que mais conhecemos. Mas antes da perseguição oficial do Império Romano, os cristãos sofreram a perseguição por parte das autoridades judaicas. O mesmo Sinédrio que condenou Jesus, perseguiu os apóstolos, os primeiros cristãos. Então, teve uma perseguição antes da oficial do Império, que foi a perseguição por parte dos judeus, e depois uma perseguição oficial por parte do Império Romano. Quando falamos dos cristãos neste período, século II, quando a perseguição do Império Romano inicia, falamos de uma porcentagem, né, de 1% da população do Império Romano que era cristã. Falamos de um número ainda pequeno, né, de cristãos. Os 3 primeiros séculos eram grupos pequenos. Não falamos aqui de um grande número, que aos poucos começa, né, a despertar o interesse do Império e uma perseguição oficial por parte do Império Romano. Alguns imperadores mais, outros imperadores menos. Nero, Diocleciano, né, os que mais perseguiram, ou as perseguições mais frequentes. Na perseguição de Nero, segundo a tradição, foi a que sofreu o martírio São Pedro e São Paulo. E a perseguição de Diocleciano, já no século II, depois no século III, uma das perseguições mais cruéis, das quais temos aí inúmeros mártires. E a perseguição aos cristãos, por que eram perseguidos? Porque não se separa no Império Romano religião e política de Estado. No momento em que o imperador era cultuado como Deus, haviam os cultos públicos que todo cidadão, todo habitante dentro do império deveria participar, oferecer um sacrifício à divindade e cultuar o imperador como Deus. Os cristãos cumpriam bem tudo aquilo que era de um cidadão, mas este ponto não cumpriam, porque não podiam prestar culto a um outro Deus além do seu. Então, a partir daí, começam a sofrer uma perseguição. E como era um grupo minoritário, se tinha uma seca, uma inundação, uma peste, a culpa recaía sobre os cristãos. Precisavam de um bode expiatório. E sempre era essa minoria cristã que acabava ali, né, levando a culpa por uma intempérie climática, por uma guerra, por uma invasão, e a perseguição aos poucos foi se desdobrando. Mas era em todas as cidades do império? Não. Havia uma decisão do imperador, um ou outro, e um cônsul ou um prefeito de uma cidade, de uma província romana, poderia ou não colocar aquela lei em prática e ali perseguia ou não os cristãos. E dali tivemos inúmeros mártires, Santa Luzia, São Sebastião, né, os mais populares, Santa Águeda, Perpétua e Felicidade.
E desta tradição, depois do martírio, havia-se o costume de recolher aquilo que sobrava dos corpos. Geralmente, às vezes, sobrava pouca coisa, porque havia muita mutilação, que se queimavam os corpos ou se mutilavam, eram destroçados. Aquilo que restava, a comunidade cristã recolhia, primeiro para sepultar dignamente, sepultava, e sobre o túmulo, a cada aniversário da morte daquela pessoa da comunidade, ali se reunia e celebrava a Eucaristia, com a fé e a esperança de que essa pessoa, junto de Deus, intercedia pela comunidade, protegia a comunidade. Daí nasce o culto aos santos, primeiro com os mártires e depois, cessada a perseguição oficial, com outros membros da comunidade cristã. O culto aos santos nasce disso. A cada dias natalis ou aniversário de nascimento, que era o dia da morte desse mártir, aniversário de nascimento para a vida eterna. Por isso, a comunidade se reunia ali sobre o túmulo dele, onde estava sepultado, e celebrava-se a Eucaristia, na memória daquele membro da comunidade que sofreu o martírio. Ali nasceu o culto aos santos, que até hoje todos nós temos. E também um culto aos santos e um cuidado com seus restos mortais, que daí nos vem o culto das relíquias. Aquilo que foi tocado pelo sangue de um mártir, ou hoje de um santo, ou algum resto mortal, ou algo que pertenceu a este membro. Então, o martírio foi muito frequente nesta igreja dos primeiros séculos, dos 4 primeiros séculos, com perseguições e testemunhos de fé destes homens e mulheres que enfrentaram isso por causa da fé em Jesus Cristo. E obras desse período que nos ajudam a estudar o cristianismo das origens. Primeiro, uma chamada Didaqué, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, ou Catecismo dos Primeiros Cristãos. Ninguém pode fazer a crisma ou a primeira comunhão, ou ninguém pode ser catequista se não leu esse texto. É um texto pequeno, mínimo, você lê numa tarde, chamado Didaqué, ou você encontra também com o título Catecismo dos Primeiros Cristãos ou Doutrina dos 12 Apóstolos, que encontra-se disponível na internet em PDF. Então não tem desculpa. Os senhores que serão catequistas, os senhores que são, os senhores e as senhoras que vão crismar, leiam este documento, belíssimo, que é um retrato da primeira comunidade, das primeiras comunidades cristãs. Ah, padre, porque naquele tempo não tinha Pascom para a gente tirar foto de tudo e colocar na rede social? Não, não tinha. Mas a Didaqué é um retrato da primeira comunidade, das primeiras comunidades cristãs. Como celebravam os sacramentos, a Eucaristia, o batismo, qual o ensinamento, qual a doutrina que a comunidade cristã pregava. Vale a pena a leitura. Então, é uma obra que relata como era a vida dos primeiros cristãos nestes primeiros séculos. Se fosse passado o Globo Repórter, a Didaqué, eles iam falar como eram, como viviam, como comiam, como celebravam a sua fé. Tudo você encontra isso aí na Didaqué. Então, o nome do documento, Didaqué, ou Doutrina dos 12 Apóstolos, ou Catecismo dos Primeiros Cristãos. Se você joga aí no Google, Catecismo dos Primeiros Cristãos, você já encontra aí o documento em PDF, que vale a pena a leitura. Outras fontes para estudar a história da Igreja Antiga, as obras dos padres da Igreja. Quem são esses padres da Igreja, padre? Era padre igual o senhor, igual os outros? Alguns eram sacerdotes, outros eram bispos e outros eram leigos. Quando falamos padres da Igreja, falamos dos autores cristãos dos 8 primeiros séculos do cristianismo, que se esforçaram na sistematização, na organização da doutrina da teologia cristã, ajudados pela filosofia grega, greco-romana e pelo direito greco-romano. Então, são homens dos 8 primeiros séculos cristãos, dos 800 primeiros anos, que produziram obras fundamentais para a história da igreja, para a teologia, que dão as bases para os dogmas, para a formulação da doutrina. Dentre estes três, Santo Agostinho, Santo Hilário de Poitiers, Orígenes, e tantos outros, o próprio Eusébio de Cesareia, que falamos aqui no início. Então, se quer conhecer um pouco mais sobre a história da Igreja Antiga, eu indico a Didaqué ou uma dessas obras dos padres da Igreja
deste período. Um pouco mais à frente, sobre a história da Igreja na Idade Média. A história da Igreja medieval, né, falar, porque considero a mais bonita, né, que eu mais gosto, é a que eu estudo. Então, quando o Daniel me pediu para falar sobre a história da Igreja, se pudesse, eu falava só sobre a história da Igreja medieval, de preferência sobre o meu tema de pesquisa, que é um pouco mais tranquilo para a gente falar. Mas aqui falamos um apanhado geral. O que marcou a Igreja na Idade Média? Ah, mas a Idade Média é um período de trevas, de obscurantismo? É uma idade das trevas? Não. É uma idade de inúmeras descobertas, de inúmeros conhecimentos científicos e várias outras invenções que nos vêm da Idade Média. Um exemplo de algo que nós usamos todos os dias que foi inventado na Idade Média: botão de camisa, o garfo, o espelho foi aprimorado na Idade Média, já existia na Antiguidade, mas foi aprimorado na Idade Média. Os vitrais são invenção da Idade Média. E uma outra grande invenção que utilizamos ainda hoje, e é o mesmo modelo da Idade Média, a universidade, que é uma invenção da Idade Média. Então, não é um período de trevas, é um período de grandes descobertas, de grandes invenções, né? E é um período belo da história da humanidade. Como que nasce, então, essa questão de trevas, pai? A partir do século... Primeiro, no século XIV, um italiano chamado Petrarca cria este termo, como Idade Tenebrae. E, a partir disso, isso ficou, aos poucos, se desenvolvendo. Saiu em alguns manuais escolares, e depois os iluministas acabaram criando ainda mais este preconceito de Idade Média como Idade das Trevas, que já está superado na historiografia há muitos anos, há muitos séculos. Então, quais são os acontecimentos marcantes da Igreja deste período? Primeiro, a cristianização dos povos germânicos. Hoje, a historiografia não trabalha mais com o conceito de povos bárbaros. Utilizamos povos germânicos, que é um termo mais apropriado, porque a história é uma ciência que também evolui. Aos poucos também há uma evolução na ciência histórica. Então, não falamos mais cristianização de povos bárbaros, mas cristianização dos povos germânicos. Quem são estes povos? Que habitavam as regiões onde hoje está a Alemanha, Inglaterra, França, a Península Ibérica, Portugal, Espanha. Então, povos que estavam fora do limite do Império Romano, que aos poucos começam a entrar no território que era do Império Romano. E a Igreja se depara com estes povos. Para isso, há um processo de cristianização destes povos germânicos. Um processo intenso, que daí, nesse momento, temos aí grandes nomes, São Columbano, o próprio São Patrício, que colaborou. Então, são homens que se dedicaram a cristianizar, a evangelizar estes povos. Um dado importante da Igreja medieval, a vida monástica. Muito forte no período medieval, as grandes abadias, os mosteiros, e aí temos beneditinos, cluniacenses, cistercienses, grandes nomes que a Igreja tem de santos deste período, o próprio São Bento, São Bernardo de Claraval, e inúmeros outros que vieram da vida monástica. Lembremos que o mosteiro na Idade Média era não só um centro religioso, mas um centro intelectual e cultural importante. Nos mosteiros eram feitas as cópias dos livros ou de todo o material produzido na antiguidade cristã, realizado pelos chamados monges copistas. O que nós falamos hoje com tanta frequência, os que são advogados, outra profissão, meu escritório de advocacia, ou eu vou até o escritório. Escritório era uma mesa que ficava assim, quase inclinada, onde o monge compilava os livros da antiguidade e fazia esse trabalho de copiar estas obras, com todas aquelas iluminuras, com as páginas decoradas que conhecemos. Então, chamava-se escritório, a mesinha de trabalho de cada monge. Daí vem o termo escritório, que também é um termo cunhado na Idade Média, que nasceu na experiência monástica. Estes homens faziam esse trabalho de compilar tudo aquilo que veio da antiguidade, obras filosóficas, literárias, médicas, obras do campo do direito. Então, houve um trabalho de preservação
da cultura clássica antiga. E esse trabalho aconteceu no interior dos mosteiros, realizado pelos monges. É claro que não era todo monge que era um monge copista, porque o mosteiro era quase uma cidade. Nós estamos falando aqui de comunidades monásticas com até 200 e 300 monges, que ali se produzia de tudo. Então tinha um monge para cuidar da parte da agricultura, da cozinha, da produção de roupas, da produção de calçados. Então o mosteiro tinha que ser autossuficiente. Claro que havia algumas trocas comerciais, mas a vida monástica, né, ali o mosteiro tinha que ser quase autossuficiente. E foi no interior desses mosteiros que a cultura clássica greco-romana, da Grécia e da Roma Antiga, foi preservada, graças ao trabalho desses monges. É que se hoje podemos ler um Platão, um Aristóteles, se hoje temos aí, para quem é da área médica, né, todos os trabalhos, os tratados da medicina antiga, né, do campo do direito, né, do campo da literatura, se temos aí todas essas obras clássicas, graças ao trabalho desses monges copistas, que compilaram e preservaram isso no interior das bibliotecas dos mosteiros. Deste período, um dos temas mais conturbados, que todo mundo nos pergunta, sobre heresias e inquisição. Heresia é o quê? A palavra heresia significa uma posição discordante da doutrina. É um grupo que discorda daquilo que era ensinado pela igreja. E a Idade Média conheceu inúmeras heresias. A Antiguidade também, só que há uma diferença entre heresia na Idade Antiga e heresia na Idade Média. As heresias na Idade Antiga estavam mais preocupadas com o debate filosófico, discutir a natureza de Cristo, se ele era humano, se ele era divino, discutir as questões trinitárias, o que significa um Deus em 3 pessoas, como que funciona essa questão. Então, as heresias da antiguidade estão mais voltadas para uma discussão filosófica. As heresias da igreja medieval, do período medieval, estão mais voltadas para um campo de questionamento também de alguns dogmas, por exemplo, a questão da presença real de Jesus na Eucaristia, algumas questões relacionadas à Virgem Maria, e também a uma crítica à riqueza da igreja deste período. A má formação do clero, a má preparação do clero. Então, a heresia deste período vai muito no campo da crítica à riqueza, por isso a grande maioria pregava a pobreza, né? E uma crítica também a algumas organizações do interior da igreja, dentre elas a péssima formação do clero. Para vocês terem ideia, a pregação não era obrigada na missa. Precisou do concílio em 1215, quarto concílio de Latrão, instituir que todo padre deveria pregar pelo menos no domingo e solenidades. Então, o povo queria muito a pregação, e esses grupos heréticos começaram a disseminar, né, pregações no meio popular. Cresceu. E uma crítica à riqueza, à opulência da igreja, né, com um desejo de retorno ao que eles chamavam de vita apostólica, ou vida dos apóstolos. É um ideal de pobreza que foi muito pregado na Idade Média. Para combater estas heresias, né, a igreja criou aí, né, a Inquisição, com um trabalho pastoral de defesa da fé, né, de combater estes grupos heréticos, que a partir do século XII, né, tivemos aí a criação de um tribunal da Inquisição, justamente para combater, né, esses movimentos heréticos. Quer dizer que todo dia tinha gente na praça sendo queimada na fogueira? Não. Aquilo que nós vimos de queimadas, de muita perseguição, é mais da Inquisição moderna do que da Inquisição medieval. Então, as práticas aí de queimadas é muito mais de uma Inquisição moderna, que vai ser muito mais uma Inquisição política do que uma Inquisição religiosa, como era na Idade Média. Isso depois, quando falarmos de Idade Moderna, vamos tocar neste ponto. Mas a Inquisição nasce, a partir do século XII, né, com esta ideia, né, de combate aos movimentos heréticos e um desejo de guardar a doutrina e a ortodoxia cristã. Também é um marco da Idade Média, do século XIII, o nascimento das ordens mendicantes, que são as duas principais que conhecemos, franciscanos e dominicanos, fundados no século XII por duas grandes figuras deste período, São Francisco de Assis e São Domingos de Gusmão. Então, as ordens mendicantes fazem uma revolução na igreja medieval. E aqui toca num ponto, né, que deve interessar muito a vocês leigos.
os mendicantes promovem uma revolução na espiritualidade leiga deste período. Dos mendicantes, né, se espalha entre os leigos, daí nascem as ordens terceiras, né, as confrarias de leigos, tanto franciscanos quanto dominicanos, uma possibilidade de viver a fé cristã, de praticá-la, sem precisar se isolar no mosteiro, que é uma grande revolução na espiritualidade. Na história da espiritualidade cristã, o século XIII é um marco, uma reviravolta na história da espiritualidade, o qual essa espiritualidade se aproxima dos leigos. Eu não preciso mais ir embora para o mosteiro, que chamava de fuga do mundo, para viver, né, a uma espiritualidade cristã, para ter uma proximidade com o sagrado. Eu poderia viver isso estando presente nas cidades, no trabalho na cidade, na minha vida familiar. Porque o século XIII também é um século de efervescência, renascimento urbano, as cidades que retornam com atividade comercial muito forte. Então, os mendicantes instauram uma nova espiritualidade e uma pregação muito próxima das pessoas, uma pregação itinerante, né, da vida de Cristo e da vida dos apóstolos, o que vai fazer um boom da espiritualidade laica neste período. E, deste momento, há uma nova espiritualidade. Os leigos também podem viver a sua fé sem precisar se isolar num mosteiro. Então, é um marco da espiritualidade dos leigos deste momento. É uma revolução na história da espiritualidade cristã, a partir do século XIII, com o nascimento das ordens mendicantes. E por que chamavam mendicantes? Porque viviam de mendigar, de pedir esmolas. Os mosteiros tinham uma propriedade, né, bens, e os mendicantes nascem pedindo esmola para sobreviver, para se sustentar. Por isso o nome de ordens mendicantes. E aqui os franciscanos e os dominicanos, como as duas ordens nascidas aí no século XIII, que são um marco na história do cristianismo medieval. E logo de início, elas têm um alcance muito grande. Várias pessoas ingressam, tanto nos franciscanos quanto nos dominicanos, e a ordem cresce muito rapidamente. Os franciscanos mais voltados para uma pregação itinerante, os dominicanos de início, né, se alinham muito mais num campo acadêmico, numa vida de estudo e numa colaboração com uma instituição que está nascendo neste momento, que é a fundação da igreja, que é a universidade. A universidade nasce na Idade Média, no século XIII, como uma fundação da igreja. E aqui, as primeiras universidades, a Universidade de Paris, sendo uma das primeiras, né, como uma fundação da igreja, e estando sob a tutela da igreja. Para criar uma universidade, precisava de uma bula papal. Então, é como uma fundação da igreja, do qual o Papa legitimava aquela instituição de ensino. Não era mais preciso ir embora para o mosteiro para aprender a ler, escrever e ter uma vida, né, de acadêmico. Você poderia fazer isso no interior das cidades, com o nascimento das universidades, que é, de início, entregue principalmente aos mendicantes. E os dominicanos se despontam nisso, né, como grandes professores de universidades. Daí nós temos, né, São Tomás de Aquino, como um dos mais conhecidos deles, mas os franciscanos também. O próprio, aqui temos inúmeros franciscanos que colaboraram nas universidades. Mesmo que São Francisco tinha uma proibição, que eles não podiam ter livros e não poderiam, né, estudar. Mas isso muda quando entra na ordem franciscana um nome muito conhecido por nós, Santo Antônio de Pádua. Santo Antônio era monge do mosteiro da Santa Cruz de Coimbra, os monges da Santa Cruz. Os franciscanos passam por lá pregando, né, que iam para o Marrocos, e ele se encanta com aquilo, larga a vida de monge e embarca com os franciscanos. Como ele tinha uma boa formação na vida monástica, uma boa formação teológica, ele se torna ali professor de alguns dos frades e vai aos poucos introduzindo essa cultura de estudos no interior do grupo franciscano, né? E logo de início eles também vão aos poucos galgando lugares nas universidades, como professores nas universidades. Um ponto que gerou uma disputa, ou como chamamos, uma querela medieval. Os frades mendicantes, como tinham voto de pobreza, deveriam ou não das universidades, porque os professores que eram leigos, né, começaram a reclamar.
deveriam ter salário, porque eles faziam voto de pobreza e eram mendicantes. Foi escrever uma bula permitindo os mendicantes, professores, de receber salário na universidade, mas o salário ia para a ordem e não ficava como um bem pessoal, já que isso feria o voto de pobreza. Então, a universidade é uma invenção da Idade Média. O modelo da aula é do mesmo jeito como temos hoje. O professor passava um texto, ou um pequeno texto, ou uma questão, os alunos levavam para casa, debatiam, na próxima aula traziam e ali faziam um debate em sala de aula. Este é o modelo da aula medieval. Não sei como é nos outros cursos, mas nos cursos de ciências humanas ainda é assim. O professor passa um texto, a gente leva para casa, lê, na próxima traz e faz uma exposição e um debate. É um modelo de aula medieval que ainda até hoje fazemos. A universidade é uma invenção da Idade Média e é uma invenção da Igreja, no período medieval. O próximo tempo, que é o período da história da Igreja moderna. Quais são os marcos deste período? A Reforma Protestante, a Reforma Católica, o Concílio de Trento, a criação de novas congregações e institutos e a Revolução Francesa. A Reforma Protestante, 1517, com o monge agostiniano Martinho Lutero, que inicia um movimento reformista, uma crítica à Igreja, publica as suas 95 teses no dia 31 de outubro e fixa na porta da Catedral de Gutenberg, onde hoje está a Alemanha. E ali convida todos para um debate sobre alguns pontos da fé católica. Então, a Reforma Protestante inicia com um monge agostiniano, que recebeu toda a formação dos frades agostinianos, todo um conhecimento bíblico, e depois acaba revoltando-se contra a Igreja e inicia um movimento reformista. E depois se separa, criando aí os grupos protestantes. Temos primeiro Martinho Lutero, depois João Calvino, com os calvinistas. Os calvinistas, o Martinho Lutero, onde hoje está a Alemanha, e os calvinistas, de João Calvino, na parte onde hoje está a Suíça, um pedaço da França e também na Holanda. Só que há uma diferença entre o protestantismo luterano e o protestantismo calvinista. O protestantismo luterano, iniciado aí com Martinho Lutero, recebeu de início o apoio dos príncipes da Alemanha, um apoio político e um apoio de proteção e investimento também para a publicação aí do texto da Sagrada Escritura na língua vernácula, no alemão. E este apoio político foi porque a Igreja cobrava impostos neste período, dos reinos. E os papas deste período tinham aumentado a taxa de impostos. Quando aumenta o imposto, todo mundo se revolta. Os príncipes estavam revoltados com a Igreja, que tinha aumentado os impostos. Aparece Lutero com esse questionamento sobre alguns pontos da doutrina católica, e os príncipes acabam apadrinhando esta ideia de Lutero, e fortalecendo aí todo este movimento protestante. Então, há um aliar entre alguns príncipes da Alemanha e o próprio Lutero, que vai crescer aí nesta reforma. Com João Calvino, ele parte ali para a região da Suíça, da Holanda, e o protestantismo calvinista é um pouco de cunho mais moralista. Ao longo dos tempos, nós acostumamos, naquele tempo que crente ainda era crente, porque hoje tem muita gente que está mais mudado, que crente não via televisão, não dançava, não usava pintura, não era assim. Pelo menos a gente era acostumado com isso. Esse é o protestantismo calvinista. Os calvinistas, quando se organizaram, de início proibiram jogos de azar, danças, festas. Então foi um protestantismo mais num campo moral. Os luteranos não. Então muitos de movimentos hoje protestantes com essa linha, que ainda há essas proibições, de uma linha mais calvinistas. João Calvino de início proibiu jogos de azar, danças, bebedeiras. Então o protestantismo calvinista teve este cunho moral. Tanto que no seminário, uma pequena coisa, quando tinha alguém assim que não escutava música ou era mais moralista, a gente dizia, fulano é calvinista, porque quando o protestantismo de João Calvino foi sempre mais rigoroso. Nada de bebida, nada de jogos, nada de dança. Então foi um protestantismo mais rigoroso no campo moral. Como
Então, nós temos uma reforma católica para combater a reforma protestante? Não. Por anos e anos foi chamado de contra-reforma. A historiografia já revisou este termo. Não usamos mais contra-reforma. Falamos de uma reforma católica. A Igreja já necessitava de um concílio desde o século XIII, um pedido de um concílio para uma reforma do catolicismo. Só que foi sendo sempre protelado. Por quê? Guerras, instabilidades políticas, questões territoriais, isso adiava um concílio. Então, o Concílio de Trento, no século XVI, marca uma reforma católica. O que é instaurado pelo Concílio de Trento? Primeiro, a Bíblia, como a tradução utilizada, a Bíblia da tradução de São Jerônimo, que é o texto que até hoje utilizamos, e permaneceu aqui o texto em latim, não a tradução para línguas vernáculas, como queria Lutero. Um outro ponto deste momento, nascimento do seminário. Até o século XVI não existia seminário. É a Reforma Católica e o Concílio de Trento que instaura o seminário. Por quê? Porque as críticas eram inúmeras pela má formação do clero. Tinha padre que não sabia as palavras da consagração em latim. Mal sabiam essas. Porque para ser padre a pessoa queria, ou às vezes nem queria, a família forçava. O pároco do lugar ensinava meia dúzia de palavras em latim e ele ali, né, assumia as celebrações. Então havia uma crítica muito forte da má preparação do clero. Por isso, o Concílio de Trento vai instaurar uma formação organizada nos seminários. O seminário nasce no século XVI. Um outro ponto reafirmado, a missa como sacrifício de Jesus. Porque Lutero, de início, questionou este ponto. Para Lutero, a missa seria ceia, apenas uma ceia, memória da ceia de Jesus. Para a igreja reafirma, a missa é o sacrifício de Cristo na cruz, atualização do sacrifício de Cristo na cruz. Então, isso foi algum dos pontos da reforma do Concílio de Trento, da reforma católica. Reafirmação do celibato, já que os protestantes aboliram, um outro ponto, reafirmação do latim como a língua utilizada para a celebração, para a língua da igreja, e a utilização da tradução da Bíblia de São Jerônimo. Marcos do Concílio de Trento, frutos desta reforma católica. Desta reforma católica nascem as novas congregações e institutos, principalmente aqui os jesuítas, que nascem no século XVI, fundados por Santo Inácio de Loyola, que colaboraram de início com essa expansão e colocação do Concílio de Trento em prática. Era o período das grandes navegações, na Europa saindo, expandindo, América, Ásia, África. Então, esses homens embarcaram nessas navegações e levaram o evangelho para os 4 pontos do mundo. Se até então o mundo naquele tempo era Oriente e Europa, com o alcance das Américas, a Ásia e a África, o evangelho é também espalhado. E graças principalmente ao trabalho dos jesuítas, que nasceram no século XVI como um fruto do Concílio de Trento, como um fruto da Reforma Católica. Por fim, a Revolução Francesa. O que fez a Revolução Francesa, que marcou tanto a história do cristianismo? A perseguição aos católicos na França, tomada dos bens da igreja, a instauração de uma igreja nacional, uma religião nacional, uma tentativa de que o clero fosse colocado como funcionários públicos, como membros do Estado, uma desvinculação com Roma, com a autoridade papal, e uma perseguição a religiosas e sacerdotes. Um filme que ajuda a gente a pensar bem a posição da igreja na Revolução Francesa. As Monjas de Copenhague, que são um grupo de monjas carmelitas que foram levadas à guilhotina. Então, elas não quiseram sair da França, permaneceram fiéis, e o filme é um filme antigo, é um filme muito bonito, do qual ali relata principalmente o momento da guilhotina, do qual elas tiveram as cabeças decepadas, em uma perseguição muito clara aos membros da igreja. Então, a igreja teve perseguição, assassinato de inúmeros religiosos, sacerdotes e religiosas, templos foram tomados, bens foram tomados, e uma perseguição muito grande aos membros da igreja neste período da Revolução. Bom, deixa eu ver se...
O filme é O Diálogo das Carmelitas, isso, né, que relata a vida das monjas de Copenhague, né, que são as monjas que são assassinadas ou martirizadas neste período da Revolução Francesa, que ajuda a conhecer bem a situação da igreja neste período, que é um marco que divide a história da igreja moderna para o início da igreja contemporânea. História da igreja contemporânea. Depois de uma grande perseguição, século XVIII, o século XIX é um século de renascimento religioso na França. Nascem várias congregações, um exemplo, os Irmãos Maristas, São Marcelino de Champagnat, que nasce na França justamente no século XIX, nesse período de renascimento religioso na França. Depois de uma grande perseguição, veio quase uma explosão religiosa na França. Um aumento de vocações, um aumento, né, de congregações religiosas que nasceram ali, masculinas e femininas, tanto que a França passa a exportar missionário, padre para o mundo inteiro. Isso até o século XX. Muitas dioceses no mundo inteiro receberam sacerdotes franceses, já agora recente, no século XX, frutos dessa explosão religiosa do século XIX, quando nasceram várias congregações, institutos, grupos que se dedicaram à evangelização. E no século XIX, o Concílio Vaticano I, de 1869 a 1870. Falamos muito de Vaticano II, mas quero lembrá-los que existia um Vaticano I, que às vezes nós esquecemos disso. O Concílio Vaticano I, de 1869 e 1870, um dos marcos é que foi um concílio eclesiológico para pensar as questões relacionadas à figura do Papa, daí a afirmação, né, do Papa como uma figura importante na história do cristianismo e pensar as decisões do pontífice, né, como algo importante para toda a cristandade. Havia aqui um questionamento da figura pontifícia. Então, o dogma da infalibilidade papal, né, é um fruto deste concílio, né, que marcou essa importância da figura do pontífice, do bispo de Roma, do sucessor de Pedro, né, com as decisões da igreja. E outro ponto, cada concílio leva um nome, né, além do nome oficial, Vaticano I, Niceia, Trento, Vaticano II, mas sempre tem uma alcunha do concílio. Vaticano I reconhecido como um concílio eclesiológico. Vaticano II, um concílio pastoral. Concílio de Trento, um concílio reformista. Concílio de Niceia, um concílio cristológico. Concílio de Éfeso, um concílio mariano, já que definiu Maria como mãe de Deus, Theotokos. Então, cada concílio tem sempre ali uma alcunha ou algo que nos ajuda a compreender um pouco melhor. Concílio Vaticano I, um concílio cristológico, devido às discussões sobre a Igreja e sobre a figura do Papa, pensando na infalibilidade papal. Um dos marcos da Igreja, no fim do XIX, início do XX, o pontificado de Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, pensando a questão dos operários. No momento em que era muito forte a questão sindical, a questão dos operários, a Igreja se pronuncia sobre isso. E é um marco que é o nascimento da doutrina social da Igreja. Leão XIII, com a encíclica Rerum Novarum, vai defender um salário digno, jornada de trabalho digno e um olhar carinhoso para a questão sindical. Por quê? Porque os sindicatos estavam sendo tomados, né, por ideias que não estavam distantes da fé cristã. Então a igreja se posiciona nisso e incentiva a criação de sindicatos de operários cristãos. Porque haviam várias ideias, né, comunistas, socialistas, no interior dos sindicatos. E a igreja vai defender uma associação de operários cristãos. E com essas mesmas defesas, jornada de trabalho digna, um salário digno. Então há um pronunciamento da igreja sobre a questão social a partir de Leão XIII, em específico sobre a questão do operário. A igreja ainda não tinha se pronunciado sobre isso, por isso que é um marco. E aqui fazendo uma ponte, o pontificado do Papa Francisco com a Laudato Si é um marco porque a igreja fala pela primeira vez da questão ambiental. Como no pontificado de Leão XIII falou pela primeira vez da questão dos operários. Então são marcos na história. Depois, um tema importante, a igreja em meio às duas grandes guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sabemos dos regimes totalitários, fascismo e nazismo,
o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha, Hitler, Mussolini. Como ficou a igreja neste período? 2 pontificados marcam este tempo, Pio XI e Pio XII, 2 grandes homens da história do cristianismo. Que, um ponto que vale a pena ser ressaltado, a igreja, por que ficou silenciada sobre a questão do Holocausto e dos judeus? Até sabemos que vários foram protegidos nos muros do Vaticano. A igreja forneceu o batistério para muitos judeus, mesmo sem receberem o batismo, para protegê-los da perseguição, afirmando serem católicos, e inúmeros padres religiosos e religiosas também protegeram nas suas paróquias e conventos judeus. Não preciso nem falar que nós temos um São Maximiliano Maria Kolbe, que num campo de concentração, ali a igreja presente junto àqueles encarcerados. Então, sobre Pio XII, um outro ponto que vale a pena ser ressaltado. O mundo fora do campo não sabia o que acontecia no campo de concentração. Os judeus que viviam no campo eram chamados sempre a enviar cartões de Natal, de data comemorativa, fim de ano, às suas famílias, dizendo que estavam bem, trabalhando, e tudo acontecia normalmente. Os campos só foram descobertos quando foram abertos, já no final da guerra. Então não se sabia das atrocidades que ali aconteciam. Mas a igreja se posicionou desde o início, numa defesa também dos judeus. Então é claro que protegeu bastante, dentro do próprio Vaticano, mas também em mosteiros, em igrejas, em comunidades religiosas. Por isso, muitos padres e religiosos foram parar no interior dos campos de concentração. E um marco do último tema que vamos falar, o Concílio Vaticano II, de 1960 a 1965, com seus documentos, toda a organização da igreja e uma preocupação pastoral, a igreja em diálogo com o mundo, que vale a pena a leitura dos documentos, Lumen Gentium, sobre a evangelização, sobre a igreja no mundo, sobre o ser humano, sobre a educação, sobre a formação dos sacerdotes. Vale a pena a leitura dos documentos do Concílio Vaticano II. Convido a vocês a ler principalmente a Lumen Gentium. É um documento importantíssimo para a leitura de todos nós que somos cristãos católicos. E o Concílio Vaticano II, só temos 50 anos de concílio, ainda é muito novo, ainda não foi colocado em prática na sua totalidade, precisa ser, e demora. O Concílio de Trento é do século XVI, no Brasil do século XIX, tinha lugar que ainda não estava colocado em prática o Concílio de Trento. Então leva anos, séculos para o concílio ser colocado em prática. E o Vaticano II ainda é muito recente, ainda está sendo conhecido e colocado em prática. Então foram alguns dos pontos da história da igreja que nós podemos perpassar aqui nessa noite, nesta 1 hora de fala. Claro que há muita coisa, e cada um desses momentos e cada tema desse vale aqui uma fala, mas nós não temos esse tempo disponível. Então, a intenção é ligar a vocês a conhecer um pouco mais dessa temática, que possam buscar e tentar aprimorar um pouco mais esse conhecimento. Cada um de nós é despertado por um tema específico na história da igreja. Tem uns que gostam mais da igreja antiga, da igreja moderna, da igreja contemporânea, da igreja medieval. Encontre um tema e vá se despertando aí, conhecer um pouco mais, ler um pouco mais sobre o assunto. Isso nos ajuda bastante. Mas procure bons textos. Tem muito texto ruim de história da igreja, certo? Tem textos clássicos e tem textos que não ajudam bastante. Um texto clássico, as obras do Daniel Hopes, aí da década de 60, é um clássico da história da igreja, que já tem muita coisa atualizada, sim, mas ali permanece um clássico. Clássico é clássico, mas tem obras recentes. A da Paulus, uma coleção sobre a história da igreja, em 4 volumes, mas há uma obrinha porque é pequena, viu? Não é porque é ruim, não. Uma obra chamado Pierre Pierrat, que é a história da igreja. É um livro fino. Bom, o meu eu penso que está com alguém, porque eu não estou vendo por aqui. É uma obra pequena, fino, um só volume, História da Igreja, que o autor é Pierre Pierrat, um historiador francês, e os franceses são sempre muito bons em história.
A historiografia francesa é muito válida, muito boa. No campo da história do cristianismo, ainda mais. Então, quem se dedica à história do cristianismo precisa, quem quer ir à frente, né, principalmente essa questão do francês, que nos ajuda muito. Essa obra do Pierre Pierrat, para quem é catequista, é muito boa, porque é uma obra de um volume só, História da Igreja, curso básico de História da Igreja, que é excelente, que traz aí os grandes acontecimentos, capítulos muito bem organizados. Para quem quer ir um pouco mais a fundo, a coleção do Daniel Hopes, que é um clássico, que ajuda muito e desperta muito este nosso interesse pela história do cristianismo. Só peço uma coisa: escrever sobre a história da igreja precisa ser historiador. Não dá para ler quem não é historiador. Então, leiam bons historiadores. Guido Zaghen, que foi um padre e professor na Universidade Gregoriana, que é uma referência também na história da igreja, que tem obra publicada pela Paulus. Então, procure saber, é historiador? Então dá para me ler. Não dá para me ler quem não é do campo da história. Eu não posso escrever sobre outra coisa. Mariologia não é minha área, não posso escrever sobre. Sei rezar o terço, tem devoção a Nossa Senhora, mas também não sei escrever um texto sobre Mariologia, não é minha área de especialidade. Cada um sabe da sua área. Vocês aí que são formados nas diversas áreas. Quem é formado no campo do direito, um é o direito trabalhista, um outro é o direito previdenciário, cada um da sua área específica. E não tem como eu chamar alguém do campo do direito para falar sobre um tema específico da teologia. Você pode saber alguma coisa, mas você não é teólogo. Eu vi que tinha alguém no início da área da saúde. Quem é dentista? Eu não posso chamar uma pessoa que é formada em engenharia para extrair meu dente, porque ele vai trazer para mim uma ferramenta da engenharia para poder enfiar dentro da minha boca e arrancar meu dente. Então, saibam ler quem é da área específica. Livro de História da Igreja, escrito por historiadores. Daniel Hopes, para quem tem fôlego para ler os volumes, é uma obra muito bonita. E indico o Pierre Pierrat, que é um resuminho muito bom sobre a história da igreja. Jacques Legoff, que alguém citou, um dos melhores medievalistas que existe, um grande historiador. Então, tem obras belíssimas sobre a história da igreja na Idade Média, que nos ajuda muito a compreender este período. Jacques Legoff, George Duby e outros tantos medievalistas que nos ajudam nesta área da história do cristianismo. Só um ponto, eu vou falar esse ponto e já encerro, porque senão nós vamos muito longe. Havia algumas perguntas sobre a maçonaria. Quando nasce, quando é criada. Bom, há uma condenação explícita. A maçonaria é uma seita, não é cristã, não é católica. Um católico não pode ser maçom. Se vai à maçonaria, não deve ir à igreja e muito menos receber a Eucaristia, porque o padre que entrega a Eucaristia, sabendo que alguém é maçom, pode aí sofrer penalidades no seu ministério. É claro que a gente precisa saber primeiro se a pessoa é ou não. E se for, a gente pode, inclusive, tirar da fila da comunhão. Eu não posso entregar a comunhão para quem eu sei que é maçom. Maçonaria é uma seita, tem nada de cristã e é condenada pela igreja. Então, isso é importante a gente saber. Quando nasceu o padre, não sei o quê. Não sei, porque eu nunca fui, não faço parte. E nunca me interessei em estudar sobre. Só sei que é condenado, é uma seita e não tem nada a ver com a nossa fé. Então, eu já tenho muita coisa para estudar da história da igreja, não dá para mim estudar a maçonaria, nem a sua história. Mas só sei este ponto. Alguma outra pergunta? Deixa eu ver se tem como a gente ainda responder. Padre Everton, vou só fazer duas pontuações, pedir para o senhor comentar, se possível. Uma é porque o senhor falou de uma coisa que ontem, no encontro da formação dos catequistas, tinha surgido justo essa dúvida. Primeiro concílio, é o de Jerusalém ou é de Niceia? O de Jerusalém pode ser considerado o primeiro concílio ou não? Historicamente, a igreja tem 21 concílios, começando de Niceia até o Concílio Vaticano II. Tanto que na obra História dos Concílios, que é esta, que eu tinha mandado para os meus alunos, se tiver algum deles aqui, eles podem até falar. Esta obra do Giuseppe Alberigo, de um italiano, que também foi professor na Gregoriana, chamada História dos Concílios.
Ela trabalha do Concílio de Nicéia até o Concílio Vaticano II. É ele o organizador da obra. Por que o Concílio de Jerusalém não é contabilizado? Então, nós contamos 21. O Concílio Vaticano II foi o 21º concílio da história da Igreja, de Nicéia, do ano 325, até o Concílio Vaticano II. De Jerusalém ainda não é contado como um concílio, justamente porque ali é um tempo inicial, o cristianismo ainda está muito no seu início e muito ligado ao judaísmo. Então há um debate muito intenso de uma questão mais voltada ao judaísmo, se a circuncisão será exigida ou não. E não há participação de todos os membros onde o cristianismo estava naquele momento. Há Pedro e Tiago representando Jerusalém, Paulo e Barnabé e alguns representantes da igreja que estava fora de Jerusalém, principalmente a igreja de Antioquia. Então ali não há participação de todos os membros. Há participação dessa representatividade de quem estava fora de Jerusalém, marcada por Paulo e Barnabé, e pela igreja de Jerusalém, Tiago e Pedro. Mas não há participação de todos os representantes da igreja de onde estava o cristianismo neste período. Então, não pode ser considerado um concílio ecumênico, porque um concílio ecumênico é um concílio com a participação de todos os membros da igreja em todo o mundo, certo? Então, de Jerusalém não entra nessa contabilidade. Na conta entra de Nicéia, do ano 325, até o Vaticano II, já agora no século XX. Então, temos 21 concílios. Obrigado. E um último pontinho também que eu queria perguntar, se o senhor puder falar rapidamente para a gente, tem um tema que sempre desperta muita curiosidade e que acabou, coisa demais para falar, né? 2000 anos de história, que é o tema das cruzadas. Dá para falar rapidinho? As cruzadas, né, também aí do período medieval, né, que nascem com um desejo da igreja, né, um cuidado para com os lugares santos, que foram tomados pelos islâmicos. A partir do século IX, há uma tomada de Jerusalém pelos islâmicos, e principalmente a Igreja do Santo Sepulcro, que é a igreja onde cremos que esteve sepultado, do qual Jesus esteve sepultado nos 3 dias que passou, no sepulcro. Então, nesta igreja que foi tomada pelos islâmicos, há uma preocupação primeiro em retomar isso para os cristãos. Então, as cruzadas são marcadas por um espírito penitencial. Primeiro, o cruzado era um penitente, se colocava a caminho de Jerusalém como uma penitência para ali lutar, para retomar estes lugares santos, lugares onde Jesus passou, para a cristandade, para o domínio cristão. E lembremos que Jerusalém, Roma e Santiago de Compostela foram os 3 centros de peregrinações mais importantes do cristianismo medieval, antigo e medieval. Então, havia um interesse muito grande da retomada de Jerusalém para os cristãos, esses lugares onde Jesus esteve, que marcam a história de Jesus. Então, há uma convocação do Papa para que estes lugares possam retomar ao convívio cristão, ao domínio cristão, e promover aí a peregrinação. Serviram para isso, para retomar os lugares santos para os cristãos, expulsar os islâmicos, os muçulmanos, e retomar esses lugares para os cristãos, mas com um caráter penitencial, por quem partia em direção à cruzada. E aqui houve uma pergunta sobre a obra do Pagola, José Antônio Pagola, um teólogo espanhol, Jesus, uma aproximação histórica. Super indico. Pagola é um grande teólogo espanhol. Então, é um teólogo contemporâneo, e é um teólogo que é lido. Inclusive, para mim, é um dos teólogos atuais, muito... Deixa eu só fechar um ponto aqui, que eu acho que vai dar problema no meu... Pronto, vocês conseguem me ouvir? Sim? Sim, tá tudo certo. Sim. Então, aqui, aqui ainda voltando sobre José Antônio Pagola, é da teologia espanhola, que é uma teologia ainda muito importante para nós. Tem bons teólogos na Espanha, bons centros de teologia. Uma outra pergunta. Bom, não sei o que eu aprontei, que eu não consigo ver vocês. Ó,
As perguntas que estão aí ainda no chat, padre, o Júlio tinha perguntado aqui, mas eu já respondi para ele. Ele perguntou quem era o Papa, aí eu expliquei para ele que foi Urbano II, que foi a Urbano primeira cruzada, né? II. Mas foram 8 cruzadas, então tudo variou muito. Alguém perguntou aqui Sobre as sobre... cruzadas, há muita gente que fala sobre as cruzadas, o discurso de Urbano II, houve uma pregação muito intensa convocando os cristãos pelas cruzadas. É claro que isso gerou nas pessoas uma comoção. Então tiveram cruzadas das crianças, cruzada dos idosos, cruzada dos enfermos. Aí isso foi organizado oficialmente pela igreja? Não. Essas cruzadas das crianças, dos idosos, dos enfermos, foi a partir da pregação, uma comoção, em se organizaram e partiram para Jerusalém. Claro que não chegaram nem a sair da Europa, né? Morreram no caminho, porque criança, idoso, enfermo, não dá. Cruzada era o quê? A pé e a cavalo. Eles saíram a pé, sem armas, com uma cruz, pronto, em nome da fé. E essas não foram cruzadas oficiais organizadas pela igreja. Muito se diz por aí, erroneamente, que a igreja organizou cruzada de crianças, de idosos e enfermos, para esvaziar uma Europa que estava com a densidade demográfica nas alturas. Não. Nós sabemos que a maioria foi, né, incentivados pela pregação do Papa, se organizaram e foram. Tem uma pergunta ainda no chat aqui, que é em qual contexto histórico foi definido o credo, profissão de fé? Acho que está falando do credo apostólico, né? E não do niceno. Há duas tradições, e muito bonitas, sobre o credo. Primeiro, que antes dos discípulos se espalharem, formularam cada um ponto do credo. Por isso que o credo é dividido em 12 pontos. Cada um dos discípulos teriam formulado um destes pontos para organizarem uma pregação comum, para que pudesse anunciar o evangelho com a mesma unidade, né? Falasse a mesma palavra. Então, isso é uma tradição da igreja, né? Que o credo, cada fé do credo, já que são 12 artigos, teria sido formulado por um dos discípulos, por cada um dos apóstolos, antes deles se espalharem no anúncio do evangelho, para que tivessem o mesmo anúncio da fé em Jesus Cristo. Por isso que são 12 artigos de fé. Agora, no campo histórico, né, o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla vão sistematizar para combater as heresias deste momento, que negavam a humanidade ou a divindade de Jesus. Então, por isso que nós temos o Napolitano. Mas é claro que o concílio é do século IV. Até o século IV, a igreja pregou e anunciou a mesma fé, a fé apostólica, do qual nós somos herdeiros e anunciamos até os dias atuais. E espero que continuaremos a anunciá-la. Então, há essa tradição que eu acho muito bonita, né, de pensar o credo como os apóstolos formularam cada um elemento comum para que todos falassem o mesmo anúncio, anunciassem a mesma doutrina. Por isso que nós falamos credo apostólico, que foi formulado pelos 12 apóstolos de Jesus. Bom, eu penso que as perguntas são muitas, mas online é muito mais cansativo. Se fosse presencial, a gente podia esticar um pouco mais. Mas agradeço a vocês pela paciência, agradeço ao Daniel pelo convite e espero que tenha pelo menos instigado vocês a ler um pouco mais e a buscar um pouco mais sobre a história do cristianismo, a história da igreja. Certo? Desejo perseverança aos crismandos, que alcancem a graça desse sacramento. Aos catequistas, muito obrigado a vocês pela dedicação, pelo amor que fazem esta missão na nossa paróquia. Agradeço imensamente àqueles que estão na formação para serem novos catequistas. Obrigado a quem respondeu a este convite, a quem está buscando o conhecimento para poder continuar o anúncio do Evangelho. A Igreja confia em vocês, queremos contar com vocês como nossos parceiros. Padre, então, por que é tão importante a formação dos catequistas? Porque vocês falam em nome da igreja, em nosso nome. Não tem como eu e o Padre Vicente assumirmos aí 20 turmas de catequese. Impossível. Então, vocês nos ajudam muito. Muito obrigado a vocês. Contem com as nossas orações. Vocês estão sempre nas nossas orações, porque ajudam tanto a nossa missão e a missão da igreja. E lembrando aí a beleza que agora o Papa instituiu o Ministério dos Catequistas, que vale a pena ser trabalhado este documento. Então, parabéns a vocês, e eu tenho um apreço grande pela catequese, pois a minha vocação nasceu na catequese. Eu fui catequista há muito tempo, então foi lá que nasceu a minha vocação. Então, que Deus abençoe vocês,
Que Deus abençoe a missão de cada um e a família. E obrigado por esta noite, pela conversa, pela partilha, que a gente possa seguir juntos. Que esse mesmo desejo que iniciou a igreja com os apóstolos e que soprou ao longo deste tempo todo na história da igreja pela ação do Espírito Santo. Possamos rezar e pedir a Deus que nos conceda uma noite tranquila de sono. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Confiemos-nos sob a proteção da Virgem Maria neste mês de maio, ela que é mãe da igreja, nossa mãe. Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. O Senhor esteja convosco. Ele está. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos, uma santa e abençoada noite. E nos encontramos por aí, na comunidade. Deus abençoe. Obrigado, Padre. Muito obrigado, viu? Pela dispor seu tempo, ajudar com o conhecimento, porque é impossível que a gente ame aquilo que a gente não conhece, né? E a gente ama a nossa igreja, mas a gente, como diria Santo Anselmo, é preciso crer para conhecer, conhecer para crer, e assim a gente vai. Muito obrigado mesmo. Por nada, que Deus abençoe. Um abraço Amém. a todos. Até logo. Gente, as perguntas que tiverem ficado, se alguém tiver alguma dúvida, depois cada um mande no seu grupo de catequese, que os catequistas que se sentirem à vontade já para responder, já respondem, senão vão trazendo que a gente vai dando um jeito de responder todo mundo, tá bom? Todas as dúvidas que tiverem ficado. Boa noite, abraço para todo mundo. Obrigado pela presença. Boa noite, boa noite.